No vídeo de hoje eu quero falar sobre até onde pode cair o preço do Bitcoin na próxima correção. Lembrando, é claro, que a gente não tem uma bola de cristal e nada disso é uma dica de investimento. Mas como a gente gosta aí de falar sobre cenários, sobre possibilidades, dar uma olhada em alguns números, em alguns gráficos, em alguns dados, a gente vai fazer exatamente isso no canal para tornar esse processo aí de ver aí o preço do Bitcoin, de ver a história acontecendo em tempo real, mais divertido, certo? E eu gostaria de lembrar agora, antes de começar esse vídeo, de uma novidade aí para o canal. A gente tem agora a área de membros. Então temos basicamente dois níveis aí da área de membros, com dois valores aí. Então se você quer ajudar o canal, né, eu quero me dedicar cada vez mais a fazer vídeos com mais frequência aqui no canal. Mas eu tenho várias outras atividades além do canal, é claro. Então, dependendo aí de quanto eu conseguir rentabilizar o canal, eu posso trazer vídeos com mais frequências, mais notícias, mais análises, que vocês tanto gostam aqui no canal. Então, se você quer ajudar o canal e, posteriormente, é claro, eu quero fazer lives, quero fazer vídeos, tirar dúvidas aí específicas, enfim, você vai ter vários benefícios aí também assinando aí o clube de membros, que tá aqui em algum botão aí da parte de baixo do YouTube. Enfim, vocês que assistem o YouTube aí já devem saber como funciona. Então, se você quer ajudar o canal aí e ter acesso aí a conteúdos exclusivos, então dê uma olhada aí nas opções de membership, certo? De membros para o canal. Bom, então feito isso, esse disclaimer aí, vamos dar uma olhada nessa possibilidade. Então, até onde pode cair o preço do Bitcoin na próxima correção. Então, atualmente, o preço está em $111 mil no momento que eu estou gravando esse vídeo. Lembrando que às vezes eu não solto o vídeo no dia, então se o preço está diferente do preço que vocês estão vendo aqui, levem em consideração isso, certo? Eu estou gravando esse vídeo, vamos dar uma olhada aqui, no dia 28 de agosto de 2025, $11.900 no momento que eu estou gravando esse vídeo. Bom, então voltando aqui, certo? Esse é o preço atual, e aqui perguntei pro ChatGPT, né? E depois a gente vai dar alguma olhada em alguns outros indicadores aí, como Maier Multiple e por aí vai. Lembrando que, já de cara, um ponto importante é que a gente está vendo a volatilidade no Bitcoin caindo, certo? Muito provavelmente por causa da adoção institucional, por causa da queda da relevância do halving na questão da oferta do Bitcoin. Então, nós vamos levar isso em consideração e vamos falar sobre isso ao longo da análise. Além disso, quando a gente leva em consideração, por exemplo, o Bitcoin Rainbow Chart e o Bitcoin Long Term Power Law, a gente ainda não está com preço muito esticado. E levando em consideração os últimos ciclos, então 2013, 2017 aqui no topo, 2021 e agora 2025, estamos próximos da máxima histórica, então aparentemente um momento de alta, certo? Segundo esses indicadores aqui, é bem possível, considerando que o preço do Bitcoin ainda não está muito esticado, que o preço possa subir ainda mais neste ciclo. Então, são alguns fatores interessantes para a gente considerar. Também, Fear and Greed Index mostra aí que o preço pode não estar esticado, pois ainda estamos em um patamar relativamente mediano aí de Fear and Greed Index, indicador de medo e ganância. Então, a gente vai levar em consideração essas evidências aí, que, claro, a gente pode quebrar esses padrões, não necessariamente isso vai continuar acontecendo, mas segundo vários indicadores aí de média móvel e algumas tendências aí também, esse indicador de medo e ganância, a gente está em um período de alta muito próximo à máxima histórica, mas não estamos com preço muito esticado, o que pode denotar uma possível valorização ainda neste ciclo. Bom, então feito esse disclaimer, primeiramente eu fiz essa pergunta para o ChatGPT, perguntando até onde o preço pode cair, e aqui ele falou sobre alguns suportes. Então, suporte aí de $110 mil, primeiramente. E aqui uma certa interpretação aqui do ChatGPT, né? Ponto de vida ou morte para os touros, né? Para um mercado bullish. Se perder, pode indicar virada de tendência, 108.700 a 110, faixa crítica, 105, próximo nível de suporte, 100 mil, um suporte psicológico e técnico significativo, né? Last line de defesa. Enfim. Eu não sou um grande analista técnico aqui, né, é óbvio. Mas, enfim, isso foi o que ele disse, mas depois a gente vai fazer outras perguntas, porque não era exatamente essa a minha pergunta. A minha pergunta era, em um cenário aí de correção do preço do Bitcoin, até onde ele pode voltar? Bom, então, segundo aqui, o que os analistas dizem, alguns veem
faixa de 110 a 112 como ideal para uma falsa queda, criando um perfect bottom antes de uma retomada de preço, e aqui eles colocam essa notícia do Cointelegraph. Interessante como o ChatGPT vem melhorando aí as suas respostas, colocando aqui alguns links, né, e alguns links para a gente ver de onde é que eles tiraram essa ideia, né, então interessante aqui essa análise. Bom, o que mais, né, caso o suporte falhe, poderá haver uma correção até 105, em casos extremos até 100 mil, a perda de 92 mil dólares será um cenário forte de bear market de verdade, com queda maior de 20%, mas esse cenário é considerado menos provável no momento, e aqui ele põe a matéria do Market Watch. Então interessante, mas aqui ó, notícia de janeiro de 2025, então o cenário era diferente naquela época, muito embora, na verdade, vamos dar uma olhada aqui no preço em janeiro de 2025, talvez não fosse nem tão diferente, é próximo dos 100 mil, né? Então já era um momento de alta aí para o preço do Bitcoin. Bom, o que eu iria adicionar aqui? Eu adicionaria que se a gente tiver uma correção forte no mercado, né? Então, por exemplo, o SP500 caindo bastante, como aconteceu aqui em abril de 2025, a gente vai provavelmente ver o preço do Bitcoin e de vários outros ativos voláteis corrigindo também, né, com ativos com liquidez, né? Então em abril aqui o preço do Bitcoin caiu para 75 mil dólares. Inclusive, se você comprou o Bitcoin aí na faixa dos 80 mil dólares nessa queda, coloque nos comentários aí que eu quero saber se você aproveitou essa queda. Bom, mas seguindo aqui então, temos o resumo, suportes aqui 112, 110, 108, 105, 100 e abaixo dos 100 mil. Então essa foi a primeira análise aqui, mas eu corrigi aqui, né? Estou falando de um bear market após o fim deste ciclo de alta atual, né? Quando que poderá cair. Então, qual que é a ideia? Que o ChatGPT analisou os últimos ciclos e viu quanto ciclos de alta e queda e quando que foi o fundo, certo? E quanto que foi em termos percentuais essa queda. Então aqui, por exemplo, de 2013 para 2015, foi do topo em 1.100 dólares para um fundo de 200 dólares, com uma queda de 85%. Depois de 2017 a 2018, uma queda de 84%. Depois de 2021 a 2022, uma queda de 77%. Então a gente vê, inclusive, que a volatilidade está reduzindo aí, como eu já falei anteriormente aqui, né? Então a média histórica de correção em bear markets é de 80% do topo ao fundo em média, né? Lembrando que a gente está vendo a volatilidade caindo. Bom, no ciclo atual, se o topo deste ciclo for, por exemplo, de 200 mil dólares, uma queda de 80% iria significar um fundo em torno de 40 mil dólares. Caramba, muito barato, né? Pelo menos a patamares atuais, isso aqui parece muito barato. Eu acho que no futuro vai ser cada vez mais barato, né? Seguindo, se o topo for de 180 mil, uma queda de 80% seria um fundo de 36 mil dólares. Se o topo for mais ousado, de 250 mil dólares, uma queda de 80% faria com que o fundo fosse de 50 mil dólares. E aqui é interessante, eu acho que o que eu adicionaria aqui, que ele está colocando esse topo aí com uma valorização menor que nos últimos ciclos. Então, já que ele está considerando, né, uma queda semelhante à queda dos últimos ciclos, ele deveria considerar uma valorização semelhante à valorização dos últimos ciclos, né? Mas enfim, vamos seguir aqui. O que pode mudar nesse ciclo? Então, a adoção institucional e ETFs podem suavizar o bear market, reduzindo a queda para algo entre 60% e 70%, ao invés de 80%. Neste caso, se o topo for 200 mil, por exemplo, o fundo poderia ficar entre 60 e 80 mil dólares, porém, se houver crise global de liquidez, estilo 2008 ou 1929, o que, dado a dívida dos Estados Unidos, aí, não é impossível, né? A gente tem uma dívida de mais de 36 trilhões de dólares e crescendo, e todo o sistema fiduciário está lastreado, está baseado nessa dívida. Então, quando essa bolha explodir, pode ser que a coisa fique bastante feia, realmente, de fato, né? A gente não sabe quando, a gente não sabe como que isso se dará, pode acontecer de forma mais lenta e gradual, mas isso é uma possibilidade realmente. Bom, então se houver uma crise global, mesmo com a adoção institucional, é possível vermos uma correção próxima dos 80% históricos. Cenários prováveis, então, de fundo entre 2026 e 2027,
Conservador, então queda de 60% com fundo de 70 a 80 mil dólares. Histórico médio, então um fundo entre 40 e 50 mil dólares. Estresse máximo, fundo entre 30 mil dólares e 35 mil dólares. Conclusão, historicamente o Bitcoin sempre devolve grande parte dos ciclos de ganho após o ciclo de alta, e mesmo com a adoção institucional, o próximo bear market ainda pode levar o Bitcoin para a faixa de 40 a 80 mil dólares. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico do Bitcoin de novo, que eu quero mostrar para vocês essas últimas quedas, né? Então, de dezembro de 2017 até dezembro de 2018, 82% de queda em dólar. Vamos ver, novembro de 2021 até novembro de 2022, 74% de queda em dólar, né? Então, uma queda bastante expressiva. Mas aqui a gente tem, por exemplo, de janeiro de 2019 até essa alta aqui, né? Vamos colocar março de 21, 1.509% de valorização em dólar, né? Foi de 3 mil dólares até quase 60 mil dólares, né? Então, vezes 20 aí. E a gente passou desse topo aqui de em torno de 16 mil dólares e agora a gente está em 111 mil dólares. Então a gente ainda não teve toda essa valorização que a gente teve aqui, por exemplo, no último ciclo, né, de mais de 1.000%, 1.500% de valorização em dólar. A gente está, por enquanto, com em torno de 500% de valorização em dólar. Então, se eu tivesse que chutar aqui, eu acho... Bitcoin a 40 mil dólares, 50 mil dólares, eu acho muito barato, realmente. Eu acho que pode ser que a gente ainda tenha uma alta ainda maior neste ciclo, ou talvez uma queda menor neste fundo, né? Seria o meu chute. Mas, de qualquer forma, eu achei interessante aí essa perspectiva do ChatGPT, e é importante falar sobre isso também, porque, enfim, a gente sabe, né, quem acompanha o canal aqui sabe que eu gosto bastante da ideia do Bitcoin como uma moeda que traz mais liberdade para as pessoas, descentralizada e que não depende de políticos e burocratas. Então eu tenho esse certo viés otimista e bullish, talvez, em relação ao preço do Bitcoin. Então eu gosto de trazer alguns vídeos aí mais pessimistas, né? E aqui eu só fiz perguntas aí pro ChatGPT e estou trazendo exatamente o que ele respondeu para que vocês saibam que existe volatilidade aqui no preço do Bitcoin. Mas, novamente, pensando no longo prazo aí, a minha percepção individual, lembrando que eu não quero influenciar vocês nesse sentido, isso aqui não é uma dica de investimento, sem nada do tipo, mas o que eu percebo particularmente, e me corrijam se eu estiver errado, eu vejo aqui as moedas fiduciárias colapsando. Então o dólar aí, por exemplo, já perdeu mais de 97% do seu poder de compra desde 1913, o real já perdeu mais de 85% do seu poder de compra desde 1994, o plano real, e a dívida vem aumentando em todos os países, né? Como eu já falei, Estados Unidos já passa de 36 trilhões de dólares, então a gente vê aí os ativos como o Bitcoin e até mesmo o ouro aí se valorizando muito próximos da máxima histórica e ganhando uma adoção cada vez maior. E a gente vê uma adoção institucional também muito crescente aí neste último ciclo em relação ao Bitcoin, como o ETF aí da BlackRock, uma das maiores gestoras aí de investimento do mundo, que foi o mais rápido da história, acumular 70 bilhões de dólares, né? Mais 5 vezes mais rápido do que o antigo recorde. A gente vê uma adoção institucional aí em breve por parte de planos de aposentadoria nos Estados Unidos. A gente vê vários países falando sobre reservas estratégicas aí em Bitcoin. A gente vê dentre os 10 maiores detentores aqui ETFs de Bitcoin, Bitcoin Treasury Companies, governo dos Estados Unidos, governo da China. Então todo o cenário aí me leva a crer que existe uma possibilidade forte aí do Bitcoin ganhando mercado aí ao longo do tempo, de forma que essas quedas aí no longo prazo não sejam tão relevantes. Mas eu gosto de eventualmente trazer um cenário um pouco mais pessimista aqui para trazer um contraponto, certo? Um contraponto com o cenário mais bullish que geralmente a gente traz. E para fechar, a minha visão aí sobre economia vai muito de encontro com a Escola Austríaca de Economia, por exemplo, né? Então, novamente, eu adoro essa frase aí do Hayek, abre aspas, eu não acredito que teremos um bom dinheiro antes de tirá-lo das mãos do governo. Tudo que podemos fazer é introduzir algo que eles não podem parar. Então, o Hayek falava isso em 1984, e eu acho que o Bitcoin cumpre um pouco desse papel de um dinheiro descentralizado, que não depende de políticos e burocratas e que dá um pouco mais de autonomia para o indivíduo, e isso é bom aí do ponto de vista de termos mais liberdade e de não dependermos tanto de políticos e burocratas.
Antes de terminar o vídeo aqui, além da inflação aí que vem crescendo ao longo do tempo, que eu já mostrei aqui, certo? E além também da dívida que vem crescendo, então, na verdade, a gente paga imposto também para conseguir rolar essa dívida que é cada vez maior. A gente tem impostos crescendo no mundo inteiro e no Brasil, olha só, já passa de 2,5 trilhões de dólares, e eu gosto de trazer esse dado aí com frequência para vocês verem aí o absurdo que acontece. Então a gente tem que pagar esse imposto aí, políticos e burocratas recebem esse imposto aí com a promessa de nos dar alguma coisa em troca, mas a gente sabe que políticos e burocratas não estão muito preocupados com o nosso bem-estar. Então isso é realmente revoltante, a quantidade de imposto que a gente paga no Brasil, e é muito difícil ter uma vida digna pagando aí, a gente nem terminou o ano, né? Estamos em agosto e o brasileiro já teve que pagar mais de 2,5 trilhões de dólares em imposto. Então eu gosto de trazer esse dado com frequência para lembrar aí todo mundo que assiste esse vídeo. Bom, então eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham aí desses cenários de queda no preço do Bitcoin. Eu achei assim um cenário bastante pessimista, mas lembrando, né, caso, claro, se a gente tiver um cenário bem catastrófico aí na economia global, talvez isso aconteça. Mas no longo prazo, eu confesso que eu estou bullish com o preço do Bitcoin. Bom, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar o like, clicar no sininho, inscrever-se no canal, ficar à vontade de lançar nos comentários. Sim, antes de terminar, eu gostaria de lembrar também que nós temos uma parceria com a Bipa, então você pode utilizar o cupom Satoshi para ganhar até R$100 em Bitcoin. A Bipa é uma exchange fácil de utilizar, várias soluções bitcoinheiras, cartão com cashback em Bitcoin, soluções na Lightning Network. Então, se você tem interesse, dê uma olhada na descrição do vídeo que tem os links e todas as informações. Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, um grande abraço, vejo vocês amanhã ou ainda hoje no próximo vídeo do canal.